tarde, doutor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo? Muy bien, voy a ir llamando entonces a mis alumnos. Ahora sí voy a mezclar todo el portugués y el español, así que tenga un poco de paciencia a mis alumnos, le pido. Que voy a mezclar todo. Ahora sí se me confunde Quien vive en la mente. frontera está acostumbrado, no se preocupe. Muy bien. Listo. Nos acompaña entonces también acá el doctor Cortés Guillermo, que también él da la cátedra de Derecho Ambiental de la Universidad de la Cuenca del Plata, el doctor Irineo Soto Fornari, que da taller sobre litigación del Estado. No recuerdo bien la materia de él porque es difícil de realizarlo. Bueno, yo, como usted sabe, doctor doy la materia personas jurídicas, civiles y comerciales, ¿no? Son jurídicas, civiles y comerciarias, donde mais abrangemos a área do direito das sociedades comerciales. Por eso le digo a mi alumno que le quise invitar hoy al profesor que tiene una vasta experiencia justamente, uno de los mejores profesionales en la ciudad de Uruguayana, Río Grande do Sur, una gran persona que siempre que uno le llama para estos encuentros, para esta conferencia, viene. Hoy el tema de la pandemia nos impide que él esté de manera presencial, pero hace varios años que nos viene acompañando hasta la facultad y siempre se presta porque realmente tiene una gran vocación, un gran servicio y le encanta dar clase. Entonces nos juntamos justamente en nuestra facultad, se junta la gente que le encanta dar clase. En este caso tenemos al profesor Edri. Le voy a presentar, le voy a dar un pequeño currículum del doctor. Desde ya le agradezco justamente la presencia. Otro, la verdad que es muy importante para mí y para la facultad que usted esté acá con nosotros. Bueno, le voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña introducción del profe. Bien, entonces, acá está nuestros invitados a cátedra, entonces el doctor Víctor Hugo Edri, ¿no? Cuya formación académica es graduación en Ciencias Jurídicas y Sociales pela Universidade de Vale do Rio dos Sinos, na Unicinos de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Tem uma pós-graduação em Direito Processual Civil pela PUC do Rio Grande do Sul, que é a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Como experiência profissional é advogado, com atuação principal nas áreas de direito civil, direito empresarial e direito trabalhista. Assim que bem na área das nossas matérias, bem na área da nossa, justamente, da nossa cátedra, da nossa matéria. Magistério. Foi professor da Faculdade de Direito da PUC de Uruguaiana entre os anos de 1994 e 2013, nas disciplinas Direito Civil 1, parte geral, Direito Civil 4, Direito das Coisas, ou Direitos Reales, que le chamamos nosotros, Direito Empresarial, Empresas e Sociedades Empresárias, que é a nossa matéria, Direito Empresarial 2, Títulos de Crédito, Papeles de Comercio, sería en Derecho Argentino, Direito Empresarial 3, Falencia y Recuperación de Empresas, que sería el Derecho a la Empresa en Crisis, también otra de las cátedras que ya nos vino, ya nos acompañó también y tuvimos el placer de escucharlo, dado por nuestra cátedra también. Estágio en la Práctica Procesal Civil 1, Proceso de Conocimiento y Procedimientos Especiales, Estágio en la Práctica Procesal Civil 2, Recursos, profesor y coordinador del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, USAGUC, da Faculdade de Direito da PUC de Uruguaiana, presta um serviço jurídico à comunidade, à população que não tem acesso justamente a profissionais da área do direito, e ele é justamente matriculado, seria nosso colégio de advogados, na Ordem dos Advogados do Brasil, e ele foi conselheiro da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, de Uruguaiana, na atual gestão e nas anteriores também foi. Por ahí, doctor, yo falo para los meus alumnos que por ahí no entienden todas esas abreviaturas, esses signados. Yo falo qué significa OAB y todo eso.
Tá? Muito bem, então, vou deixar de compartilhar a tela aqui em cima. Deixo com vocês, então, o professor. Espero que todos aproveitem, porque aproveitem, porque não sempre vão ter justamente uma aula de direito empresarial, direito comparado do Brasil. Quem sabe o dia de manhã onde vai nos deparar o destino, mais com esta pandemia, onde vamos parar, onde vamos trabalhar, onde vamos viver. Digo por experiência, porque eu nunca pensei que ia estar casado com uma brasileira, ia estar morando em outro país, não? E estudando hoje todo o direito de outro país. Assim que aproveitem, porque não se sabe onde podemos voar, não? Onde podemos voar e pousar o dia de manhã. Assim que deixo com o excelentíssimo professor Víctor Hugo Drigo. Bueno, obrigado, obrigado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, amigos y hermanos argentinos. Sabe que Buenas soy tardes. neto de argentino. Y mi abuelo contrabandista fuerte. Y de ahí que me viene el sotaque. Bueno, quero agradecer inicialmente o convite da Universidade de La Cuenca del Plata, especialmente na pessoa do professor Carlos Andrés de León, dinâmico. Desculpa, não consigo desligar. Dinâmico e experiente professor, a quem mais uma vez eu agradeço de coração pelo convite. É muito bom retornar a essa casa acadêmica, onde eu estive, eu acho que em 2 oportunidades. Primeiro falamos sobre teoria geral do direito da empresa, né? Depois falamos sobre falências e recuperação de empresas. Foi uma experiência muito gratificante e de boas lembranças. Que bom que estamos hoje juntos novamente. Para hoje, o professor Carlos Andrés me convidou para trazer aí para vocês, de forma sintética e resumida, né, dado o tempo e a extensão do conteúdo, a formatação das sociedades limitadas, né? Suas características gerais, legislação aplicável, né, aspectos de organização. Não sei se estou falando muito rápido e muito do português, não? Tá bom? Tá bem. Se O entiende, Brasil está profesor. passando. O Brasil está passando recentemente por uma alteração bem importante, significante, justamente nessa parte aí. Tá? Nós estamos caminhando muito para o lado das sociedades individuais, não abandonando, porque vai ficar lá, né, as sociedades coletivas. Mas a experiência tem mostrado no direito brasileiro que a maior parte das empresas, empresárias, né, sociedades empresárias, elas são individuais e buscam a responsabilidade limitada das obrigações dos sócios. E é disso que nós vamos tratar hoje, né? Então, bom, vamos nos focar nas sociedades unilaterais. Como eu falei, nós também estamos nos adaptando nessas novas regras. Tá? Quando eu digo novas regras, eu digo que uma das regras entrou em vigor em 2019 e uma outra espécie de sociedade saiu de vigência há 2 meses atrás. De forma que essa que está extinta, que é chamada EIRELI, ela vai migrar para outra que se chama Sociedade Limitada Unipessoal. Tá? Então, vamos lá. Como diz aquele filósofo, Jack el Destripador, vamos por partes, né? Primeiro, vou fazer um apanhado sobre o direito da empresa, para nós poder depois identificar onde que justamente está presente essa sociedade limitada. Tá? Então, nós vamos passar por um apanhado geral, falar de empresa, falar de empresário. Então, eu vou compartilhar para vocês um PowerPoint que eu elaborei. Tá ok? Então,
Estão acessando? Perfeito, Ok, tá. perfeito. Então vamos lá. Direito empresarial. É como um todo, né? Parte do ramo privado que trata das relações do empresário e da empresa. No âmbito da sociedade, e dentro da sociedade, são várias sociedades que existem, existe a sociedade limitada. Tá? Deixa eu ver como é que muda aqui. Aí. Então, o direito empresarial é um conjunto de normas e princípios que regem a atividade do empresário, suas estruturas formais, seus titulares, seu patrimônio e, especialmente, no que tange a tarde de hoje, as suas responsabilidades. As fontes do direito empresarial no Brasil, como nós temos um sistema positivista, são as normas jurídicas, tá? Todas elas, desde a Constituição Federal até a resolução, a portaria lá da Junta Comercial, tá? que regula e é muito importante também essas questões societárias. E também, no direito empresarial, usa-se muito os costumes, a jurisprudência, os princípios gerais do direito, analogia e tudo mais. O direito empresarial brasileiro, ele tem como base legal o Código, a principal base legal, né? O Código Civil brasileiro. Então, antigamente o Código Civil tratava só das pessoas e dos bens do cidadão. Não tratava da pessoa do empresário e dos seus bens empresariais. Isso tinha um Código Comercial e leis esparsas. Essas leis esparsas e o Código Comercial antigo foram revogados nessa parte e entrou para dentro do Código Civil toda a questão do direito empresarial. Tá? Mas nós também temos uma lei complementar número 123, que é muito importante aqui no Brasil, porque ela criou, ou melhor, ela regulamentou de forma bem ampla a microempresa, a ME, e a empresa de pequeno porte. Também tem a Lei Federal 6.404, que trata das sociedades anônimas, e a Lei 8.934, que trata dos registros empresariais como um todo. Mas nós vamos falar hoje aqui, basicamente, do Código Civil. Tá? O histórico do direito empresarial. O nosso direito vem lá das raízes romanas, mas tudo também teve muito fundamento, o início, né, do desenvolvimento mercantil, iniciando do feudalismo, depois as navegações, e aí se criou a teoria dos direitos dos comerciantes, como é que regulava tudo isso, aquelas navegações das Índias, né? Em 1908, a França lançou o Código Napoleônico, também com teoria dos atos de comércio, foi muito importante, começou a regulamentar isso a nível mundial. O Código Comercial Brasileiro veio em 1850, tá? Mas ele era uma copiazinha dos outros lá. Depois foi importante para o direito mundial o Código Italiano, tá? O Código Comercial Italiano, em 1865, e mais importante em termos atuais foi o Código Civil Italiano, em 1942, que criou a teoria da empresa, abandonando aquela questão dos atos de comércio e entrando mais nos atos de empresa, né? Vendo mais o empresário do que o que ele faz. E, como eu falei para vocês, Código Civil Brasileiro, ele é de 2002, o vigente, o atual Código Civil Brasileiro, aonde traz, no livro 2, todo um ambiente especial por direito da empresa. E como é que se caracteriza? Quem é que é? Como é que se caracteriza? Como é que a gente vê quem é um empresário? O Código Civil dá essa definição, essa conceituação. Ela diz assim: quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou para a circulação de bens ou de serviços, esse é empresário. Ele pode até não saber, mas ele é empresário. Tá? Mas nós temos dois tipos de empresários. Né? O regular, aquele que vai estar com o devido ato constitutivo registrado lá na junta comercial. Junta comercial
é o local onde se registram os atos e alterações empresariais. Se não é empresarial, se registra em outro lugar, no registro civil das pessoas jurídicas, mas os empresariais é num órgão estadual chamado Junta Comercial, tá? Regulado por aquela lei que nós vimos ali, a 8.934. E se o empresário não está registrado na Junta Comercial, ele é um empresário irregular, ou empresário de fato, tá? Ele não tem registro. Às vezes sequer o contrato dele existe. Às vezes nem contrato tem, ou tem contrato e não está registrado. De qualquer forma, ele é um empresário irregular ou de fato, como se diz. Nesse caso, ele sofre as consequências da lei, mas ele não se beneficia dos benefícios. Tá? Então, ele não tem as vantagens. Para ser empresário e ter vantagens, especialmente vantagens fiscais, tem que estar devidamente organizado, né? Não só na questão registral, como questão fiscal também. Então, quem é o empresário? Só para fixar bem, é quem exerce a empresa, é aquele empreendedor, é quem faz a coisa, é quem cria. A gente vê nos amigos da gente, a gente vê nos filhos, filhos de amigos, aquele cara que tem um tino empresarial, ele se dá conta de como fazer dinheiro, né? De como comprar por um e vender por dois, ou fazer alguma coisa e vender por dois, né? E esse empresário, então, né, ele vai atuar de duas maneiras. Ele que vai optar isso aí. A opção é dele. Ele vai ser uma pessoa natural, que se chama empresário individual, né? Eu comigo mesmo, eu faço tudo, eu sou tudo na empresa, né? Claro que eu posso ter empregados, eu posso ter um contador, eu posso ter um advogado da empresa, mas o empresário é eu comigo mesmo. Empresário natural. Podia-se dizer empresário pessoa física, também é uma expressão um pouco usada. Ou eu posso optar de ser um empresário coletivo. Nesse caso, eu vou constituir uma pessoa jurídica, tá? Uma sociedade. Em regra geral, as sociedades no Brasil, elas são de 2 ou mais sócios. Tá? Mas acontece que começaram a se criar exceções, como eu falei anteriormente, para beneficiar o empresário individual. Tá? Dar características de pessoa jurídica para quem é apenas empresário individual. Tá? Inclusive, eu já coloquei ali, ó, a exceção é a Sociedade Limitada Unipessoal, que foi criada em 2019 aqui no Brasil. A questão da criação da pessoa jurídica, tá, ela passa por um princípio da autonomia patrimonial. No momento que se cria, tá, a pessoa jurídica, ou mesmo o empresário individual organizado na forma limitada, ele vai se formar uma abstração do patrimônio da pessoa física, daquele pai de família, e o patrimônio daquele cidadão empresário. São dois patrimônios, são duas vidas. Vai ter dois nomes, duas carteiras de identidade, vamos dizer assim, né? A carteira de identidade pessoal, registro civil, né? E o ato constitutivo da junta comercial é a minha carteira de identidade empresarial. Então, cria-se, tá, dois patrimônios separados. Princípio da personificação, tá? Separação das pessoas e dos patrimônios. A empresa individual ou coletiva, ela não se confunde com a pessoa do seu sócio. Tá? São dois patrimônios. Esse instrumento, tá? Isso não é só no Brasil, deve ser na Argentina também, mundialmente é assim utilizado para fins de um instrumento legal, jurídico, de redução de riscos para estimular os empreendimentos, especialmente os empreendimentos de altíssimo valor, onde eu sei que se eu aplicar aquele dinheiro, tá? Vamos supor que eu seja uma pessoa milionária, eu tenho lá 5 milhões de reais, eu quero botar em risco só 1 milhão. Então eu destaco da minha pessoa física, a pessoa natural, aquele milhão e aplico. E sei que, se eu quebrar, se eu entrar em falência,
E se eu agir dentro de todos os rigores legais, eu posso ficar devendo 50 milhões de reais. Eu só vou perder aquele milhão que eu botei, porque os patrimônios são distintos. Claro que nós vamos ver depois, se eu pisar na bola, se eu cometer atos ilícitos, aí, nesse caso, os credores poderão alcançar o meu patrimônio pessoal. Tá? Então, essa redução de riscos para o empresário vai estimular os empreendimentos, vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar tributos e tudo mais. Né? A sociedade como um todo cresce. Né? Dentro desse aspecto aí da separação dos patrimônios, é bom já destacar que nós temos, então, dois tipos de responsabilidades. Aquela que é ilimitada, que atinge o patrimônio pessoal, e aquela responsabilidade patrimonial limitada, só aquilo que eu apliquei, só aquilo que eu coloquei na empresa, tá? Que se chama constitui o capital. Tá? Nesse caso da limitada, que é o objeto do nosso estudo de hoje, sociedades limitadas, onde meus bens não serão atingidos, desde que, obviamente, tudo andar dentro da legalidade. Essa proteção pode cair, como eu falei, se em casos de deliberações ilegais ou contrários ao contrato social, um desvio de finalidade, abusos de direito, confusão de patrimônios. Eu pego o cartão da pessoa jurídica e vou lá e compro coisas particulares para mim, para minha família. Né? Então, se o juiz, os credores, identificarem essa confusão patrimonial, o que vai acontecer? Se ela se confunde, é sinal que ela não precisa ser separada, ela já deixou de ser separada. Então, todo o meu patrimônio poderá ser buscado. Isso se dá através de um mecanismo chamado desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Então, o empresário, para ele atuar em qualquer ramo que ele escolher, ele vai escolher qual o regime jurídico que ele vai se estabelecer, né, de forma empresarial. Se ele quiser atuar de forma individual, ele pode ficar como mero empresário individual, tá? Simplesmente registrado ou não, e sem proteção. Tá? Ninguém faz isso mais, mas existe a possibilidade de eu fazer uma mera empresa individual sem a proteção da limitação. Tá? Nesse caso, eu vou ser um mero empresário individual. Ou eu posso também atuar de forma individual, mas buscar uma proteção, e aí então eu vou me estabelecer através de uma sociedade limitada unipessoal. Tá? Então, é estranho falar isso, mas é uma sociedade de um só. Isso é novidade no direito brasileiro. Antigamente era possível isso só em situações excepcionais, como, por exemplo, 2 sócios e um vem a falecer. Aí, aquele sócio sozinho, ele teria um tempo de até 180 dias para se organizar com outro sócio, para voltar a ter 2, ou transformar a sua sociedade em empresa individual, tá? Empresário individual. Tinha que fazer isso em 180 dias, senão ele se transformava em empresário irregular. Bom, eu coloquei ali também que ele pode usar para buscar o empresário individual, a atuação individual, né, através da EIRELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Está com um asterisco ali, porque essa ali foi extinta, tá? Há 2 meses atrás. Não existe mais a EIRELI no Brasil. Vocês poderão encontrar documentos, contratos, informações gerais, aonde vai estar lá o nome da empresa e obrigatoriamente, no fim, para dizer que ou era, né, uma EIRELI, tem que estar escrito EIRELI. Tipo limitada. O nome mais limitada. Para ser EIRELI, é o nome empresarial mais EIRELI. Mas isso está sendo... as juntas comerciais estão baixando procedimentos de uma transformação de EIRELI para SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, automática. Então, a princípio, a informação que a gente dá para os nossos clientes hoje é que não façam nada. Isso vai ser transformado automaticamente. Tá? Mas
mas ainda pende de regulamentação, não está muito claro tudo isso. Tá? Então, nessas 3 formas, até 2 meses atrás, o empresário individual podia se organizar no Brasil. Tá? Na primeira, ele ficava com o bolso dele aberto, tudo que ele... todo o débito empresarial seria responsabilizado também pelo patrimônio pessoal, ou ele buscava esses 2 mecanismos aí, de uma sociedade limitada unipessoal ou de uma Eireli, tá? Porque a Eireli, ela foi criada em 2019, então ela ficou aí 2 anos, né, vigente, tá? Então, desculpa, em 2011, ficou 10 anos vigente no Brasil. E a sociedade limitada foi em 2019. Então, elas coexistiram por 2 anos. Agora não tem mais Eireli, só a SLU. Mas se o empresário não quer ficar sozinho, ele é carente, ele gosta de ter pessoas do lado dele, sócios, né, do lado dele, ele é inseguro, ou ele não tem todo aquele dinheiro para investir, ele quer colocar só uma parte do empreendimento, ele quer chamar outro para completar essa parte, ele chamou um sócio. Nesse caso, ele vai atuar de forma coletiva. E aí, de forma coletiva, tem só uma maneira. Ele vai ser uma sociedade limitada, que antigamente, né, antes do Código Civil, era chamada de sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Nós vamos ver agora aí. Tá? E o que caracteriza uma sociedade para ser limitada? Qual é a lógica do sistema? Nós já falamos. É aquela onde a responsabilidade pessoal do sócio, aquele sócio unipessoal, ou daquele sócio da sociedade coletiva, né? Essa responsabilidade é limitada. Limitada ao quê? Ao capital social, desde que integralizado. Como é que funciona isso? Se 4 pessoas quiserem ser sócias, uma vai dar 25%, outra vai dar 25%, outra vai dar 10%, outra vai dar 40%. Vai fechar os 100%. No fazer o contrato social, os 4 sócios assim se responsabilizam. Se os 4 sócios colocarem todo esse dinheiro, vamos supor, R$1.000 cada cota, vai dar R$100.000 no total, né? A sociedade tem um capital social integralizado, né, subscrito e integralizado de 100 mil. Nós, sócios, podemos dever depois 500, 800 mil reais, ou pesos, né, milhões de pesos, e os credores não vão conseguir pegar o meu patrimônio pessoal, aquele que eu deixei lá em casa, que não é o patrimônio social, é o patrimônio familiar meu. Meu carro, a minha casinha que eu tenho lá, para ter uma extra, os credores tem que estar integralizados. Tá? Caso aquele sócio que tinha que dar 40% não dá os 40% dele, e nesse momento a empresa está devendo, os credores podem chegar e exigir de mim, pô, eu já dei meu 30%, mas eles podem exigir de mim de forma solidária, de qualquer um deles, de forma solidária, aquele 40 mil que está faltando. E aí, se eu não tiver no bolso, eles vão pegar meu carro lá em casa. E não tem como eu reclamar. Porque, na verdade, eu fico responsável, solidário, junto com aquele meu sócio, meu amigão, tá? Meu grande amigo, que tinha que colocar 40 mil e não colocou. Então, quem tem que colocar não é a avó dele, nem o professor Carlos Andrés. Quem tem que colocar esse dinheiro lá é o próprio sócio, remisso, inadimplente, ou os outros demais sócios que estão junto com ele nessa empreitada. Mas o importante é que, se todos já integralizaram e não teve nenhum ato ilegal, nenhum ato fraudulento, os credores, caso a empresa entre em falência, ficar devendo muito dinheiro, eu não vou pagar nada. Aí alguém pode dizer assim, mas que injusto é vocês não pagarem os demais credores. A princípio, uma pessoa um pouco desavisada pode pensar nisso, que é uma injustiça. Mas só que quem contratou comigo, ou melhor, comigo não, com a minha empresa, com a minha sociedade limitada,
ela sabia que, caso faltasse dinheiro, não ia, e se tivesse o capital integralizado, eu não ia ser responsabilizado pessoalmente. Entenderam? Então, assim como tem por um lado, tá? Tem pelo outro. Então, o credor tem que ter a obrigação também, ele não pode ser irresponsável de vender um caminhão de produtos para uma empresinha ali dobrando a esquina. Tá? Ela tem que pesquisar quem é essa empresa, se ela tem saúde. Tá? Não é porque é uma sociedade, né, tem um visual bonito, que ela poderá ser saudável. Eu costumo dizer, eu quero ver pegar dinheiro em banco. Ninguém pega dinheiro em banco. Ou seja, é difícil. Por quê? Porque o banco toma todas as precauções. Todas. Agora, eu que vendo sapato, eu vou lá e vendo sapato para qualquer empresa. E aí depois acontece isso. Né? O credor poderá não receber, no caso de a sociedade ser limitada. Ou no caso do empresário individual estar regulamentado sobre a sociedade limitada unipessoal. Vai ser a mesma coisa. Tá? Nesse caso, não vai ter sócio, vai ter só eu comigo mesmo, mas aquele patrimônio que eu destaquei é o único patrimônio que vai ser responsável pelas dívidas. O meu patrimônio pessoal estará em casa, meu carrinho, a minha televisão, 80 polegadas, aquela televisão não vai ser responsável pelas dívidas, mesmo eu sendo empresário individual, desde que eu tenha, né, rezado todas as regrinhas da sociedade limitada unipessoal. Tá? Então, essa é a lógica do sistema. Depois, tudo gira em torno disso. Tá? De novo, então, só para deixar bem claro, a sociedade limitada pode ser coletiva, que é a própria sociedade limitada, ou pode ser individual, que nesse caso vai ser a sociedade limitada unipessoal, que não é uma modalidade separada. A SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal, ela faz parte da sociedade limitada. Tá? A alteração legislativa que teve foi lá no artigo 1052, que antes dizia assim, a sociedade deve ter 2 ou mais sócios. Agora diz assim, a sociedade pode ter 1 ou mais sócios. Se tiver um sócio só, ela é limitada unipessoal. É estranho falar isso. Eu realmente não gosto dessa expressão. Eu preferia, se eu fosse legislador, manter a EIRELI, melhorar a EIRELI e não ficar dizendo que existe uma sociedade unipessoal. É eu comigo mesmo? Como é que vai ter uma sociedade comigo mesmo? Na verdade, tem uma estrutura minha. Essa estrutura pode ter proteção. E a EIRELI era bem isso que se dizia da EIRELI. A EIRELI só não pegou, tá? Isso eu esqueci de dizer lá atrás, a EIRELI só não... pegar, ela pegou, ficou 10 anos de vigência no Brasil, né? Mas ela tinha que ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos, que hoje vem a ser 110 mil reais. Então, isso excluiu 90% dos pretendentes a esse casamento aí, né? E outra coisa, eu só podia ter uma EIRELI. Eu não podia ter uma EIRELI de loja de calçado, uma EIRELI de loja de carro. Não, eu só podia ter uma EIRELI. Então, isso apequenou a aplicação da EIRELI. Né? E, de uma forma concorrente, entrou aí essa possibilidade de uma sociedade ser de uma pessoa só. E aí, então, o legislador acabou vendo que a EIRELI ia terminar mesmo e acabou extinguindo a EIRELI. Tá? Faz 2 meses. Criação de sociedades individuais. Lógica do sistema. Tá? Por que tudo isso? Eu já falei lá na introdução, né? São mecanismos de simplificação para a atuação do empresário individual. É que no Brasil, 90% das empresas, elas são limitadas e individuais. A sociedade, ela está, não digo em desuso, mas ela está sendo raros os casos. É muito difícil, assim como, me desculpem aos casados, né? Mas assim como o casamento é complicado, né? A sociedade também traz problemas.
Então, as pessoas no Brasil estão preferindo ser empresários individuais do que empresários coletivos, né? Junto com o irmão, junto com o vizinho. Eles preferem não se envolver com ninguém e eu sou dono do meu próprio nariz, mas eu quero buscar uma responsabilidade limitada para proteger meu patrimônio pessoal. Tá? Então, o que se fazia antigamente, quando não tinha essa EIRELI e quando não tinha a SLU? Tá? O que se fazia? Eu pegava meu filho, pegava minha irmã, nem sabe o que ela trabalha numa outra atividade qualquer, ela nem sabe o que eu estou fazendo, e eu colocava ela de sócia, com 1%. E eu 99%. Eu como administrador, sozinho, ela não é administradora. Eu sem necessidade de prestar contas, ela nem exigia contas. Então isso era um sócio de fachada, né? Então, para acabar com essa hipocrisia legal, né? O legislador acabou dizendo, bom, então tá, a coisa está desse jeito, então vamos criar uma sociedade unipessoal. Tá? Vamos eliminar esse sócio de 1%. Tá? Era muito comum, pessoal, muito comum mesmo. Tá? Então, a lógica desse sistema aí, tá? de criação de sociedades individuais, é adequar à realidade. E a lei nada mais é do que isso mesmo, né? Adequar a realidade da sociedade à lei. A lei vem para regular aquilo que o povo quer, que a sociedade pede, né? Então, dessa forma, é que surgiram, no meu entender, essa aberração, né? A aparente aberração de sociedade individual, né? Unipessoal. E isso tudo tem um histórico, né? Eu falei para vocês agora, essa ideia de limitação da responsabilidade, ela surge lá na Inglaterra, em 1857, depois na Alemanha, em 1892. No Brasil, ela iniciou essa ideia de limitar o empresário, proteger o empresário, né? Dar um mecanismo para ele trabalhar com mais segurança. Começou lá em 1865. E esses estudos legislativos culminaram naquele decreto ali, ó, 3.708, lá em 1919. Então, em 1919, foi criado no Brasil a Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. O nome oficial era esse todo. Tudo isso aí era o nome, né? Hoje é só Sociedade Limitada. Tá? E esse decreto 3.708, ele teve vigência até 2002. 2003, na verdade, quando entrou em vigor o Código Civil, conforme eu já falei, que é o diploma mãe, pai, vó do direito empresarial hoje. Tá? E aí eu coloquei para vocês também, só para situar essas duas espécies societárias aí, empresariais, que é a EIRELI, que foi criada em 2011, tá? A SLU, que foi criada em 2019, a Lei 13.874, e agora, por fim, em 2021, agosto de 2021, foi editada a lei, todas as leis federais, né? A Lei 14.195, que extinguiu a EIRELI. Então, hoje nós temos só para empresário individual protegido pela responsabilidade limitada, só a SLU, que é, já falei para vocês, uma modalidade de sociedade limitada. Tá? Ela não concorre com a sociedade limitada, né? O regulamento dela está dentro da sociedade limitada. Então, ela se aproveita de tudo que for aplicável. Aqui eu trago para vocês um tratamento, um enquadramento tributário. Não é empresarial, é tributário. Está lá no direito tributário, mas que traz muita confusão. Tá? Quem sabe vocês, argentinos, né, vão pegar um documento brasileiro e vão enxergar lá no nome da empresa, no nome empresarial, siglas que são MEI, ME, EPP, EGP, ou Simples Nacional. Isso é a maneira que o empresário, individual ou coletivo, ele vai se enquadrar para fins tributários. Então, por exemplo, o que mais tem no Brasil é a empresa ME, ali ó, ME, microempresário. Ele tem uma série de vantagens. O microempresário,
é até um valor, eu não recordo agora, mas vamos supor que seja até um faturamento de 300 mil por ano. Tá? Acima disso tem que ser EPP, empresa de pequeno porte. Vai ter outros tipos de benefícios fiscais. Tá? Ou empresa de grande porte, acima de 1 milhão por mês, uma coisa assim, também vai ter certos privilégios. Isso tudo está regulado por aquela lei complementar 123 que eu pedi anteriormente. Tá? E o MEI é criação recente também, deve ter uns 10 anos. O MEI é para proteger, é para colocar no mercado de trabalho aquele microempreendedor individual. Tá? É aquele cara que é pintor, ele pega uma xanga ali, tá? Uma vez por semana ou todos os dias, não importa, mas ele ganha aí R$ 1.000 por semana, por mês. Ele é micro, é pequeníssimo. Mas como ele vivia na informalidade, o governo resolveu trazer ele para dentro do mundo jurídico, né, e disse, olha, se tu te enquadrar como micro empresário, tá, e inscrever nos órgãos competentes, vai pagar um tributo bem pequenininho, tipo 1%, assim, e vai ter benefício previdenciário, que é muito importante. Muitas pessoas no Brasil não têm o seguro previdenciário. A gente chama aqui INSS. Por quê? Porque é caro. Então, foi uma maneira, tá, de um governo anterior fazer uma inclusão social. Tá? Então, quando a gente fala em MEI, ME, EPP, não é tipo de empresa. É um tipo de enquadramento de qualquer das nossas outras empresas no ambiente fiscal. Tá? O que caracteriza, além do que nós já falamos, né, da responsabilização limitada, né, das suas obrigações, o que caracteriza uma sociedade limitada? Uma representação e participação do sócio por cotas. Então, se ela for SLU, não se aplica aqui, né? Não tem cotas, é eu comigo mesmo. Mas se for uma sociedade limitada, aqueles 4 sócios que nós falamos, né? Vai haver uma representatividade por força da participação econômica. Então, se eu tenho 51%, eu acabo tendo mais força dentro da empresa. Né? Mesmo que a empresa tenha característica mais pessoal, não importa. Porque, não sei se vocês têm essa divisão, sociedades de pessoas e sociedades de capitais. Né? Tem também. As sociedades de pessoas não se permite venda ou cessão de cotas. É nós 4 fechados, ninguém entra e ninguém sai. A não ser que a gente concorde. Na sociedade de capitais, eu posso vender minha cota. Eu só aviso os outros. Já estou saindo, vendi para o Andrés de Leon lá. Está com dinheiro ele. Ah, ele vai entrar agora. Como é de capitais, eles vão ter que aceitar o Andrés, porque o Andrés na testa dele está dito capital. Né? Não é a pessoa que vale. Tá? Então, seja como for, na sociedade limitada, a representação do sócio ela se dá por cotas, tá? Por força do poder econômico, tá? Interno. Tá? A responsabilidade do sócio também é restrita ao valor de suas cotas, já falamos isso. Mas todos respondem solidariamente perante terceiros pela integralização do capital social. Isso também só vale para a sociedade limitada, não vale para a SLU. Tá? Exceções, deliberações ilegais, contrárias ao contrato social, e também nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Já falamos, né? Aí, nesse caso, cai essa proteção aí, né? Essa limitação de responsabilidade. Sociedade de pessoas ou de capitais, né? Falamos. E uma questão interessante, quando ela é de capital, tipicamente sociedade de capital, pode penhorar as cotas. Então, se o sócio está devendo dinheiro, os meus credores podem penhorar minha cota, aqueles meus 30% dentro da empresa. Tá? E isso pode ser negociado, pode ser vendido. Então, é uma visão bem geral aí da sociedade limitada. Quais são os requisitos, então, para se ter a constituição legal, oficial, de uma sociedade limitada? Tá? Incluindo aqui a SLU.
A SLU também precisa estar devidamente formalizada, né? Então tem que ter um ato constitutivo, tá? Pelo menos o legislador foi inteligente e disse que para a constituição da SLU não tem que ter contrato, tem que ter um ato constitutivo. Tem lógica, né? É uma declaração do empresário, e eu comigo mesmo. Para a sociedade coletiva, há necessidade de um contrato, tá? Onde nós vamos estipular direitos e obrigações entre os sócios também, né? Tá? Há de ter um nome empresarial. Qualquer delas há de ter um nome. Nós vamos ver depois mais especificamente. Tem que ter formas de administração. O contrato prevê que haja formas de administração. Regras de retirada de sócio. Se eu quero sair da sociedade, isso tem regras. Se eu quero excluir aquele sócio que eu não quero, também tem regras. E também regras de dissolução e liquidação da sociedade. Dissolver ela e extinguir, né? Liquidar é pegar o patrimônio, vender e pagar os credores. Se sobrar alguma coisa, distribui para o sócio. O ato constitutivo, tá? Ele tem que ser registrado na junta comercial do estado onde esteja a sede. No caso Uruguaiana, a junta comercial está lá em Porto Alegre. Tá? É lá que tem que ser registrado. Não pode ser no Rio de Janeiro nem em Libras. Tem que ser registrado lá na Junta Comercial de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul. Tá? O contrato que eu vou fazer, tá? Que eu vou assinar com os meus sócios, ou comigo mesmo, que é o ato constitutivo, ele pode ser por instrumento particular, quer dizer, eu posso fazer aqui no meu escritório mesmo, tá? Não tem problema, ou eu posso me dirigir a um tabelionato, tá? Um registro público de tabelião, e pedir que ele lavre por escritura pública aquelas cláusulas todas que vão reger a minha SLU ou a minha sociedade, por os meus sócios. Tá? O ato constitutivo, então, tem que ter os dados pessoais do sócio ou dos sócios, se for sociedade, o nome empresarial, que nós vamos ver depois como é que funciona, tem que dizer onde é que é a sede, rua tal, endereço tal, tem que dizer o prazo de duração, se é por prazo determinado ou indeterminado, tem que dizer o capital social em moeda corrente nacional, tá? Podendo compreender também a entrega, tá? De bens. Então, eu não vou, meus 30% eu vou dar um carro. Se o carro vale aproximadamente, nesse exemplo que eu dei, 30 mil reais, eu vou entregar o carro para a sociedade e eu integralizei a minha cota social da minha parte dos 30%. Tá? Pode ser bens imóveis, pode ser bens móveis, cadeira, o que for, desde que tenha a possibilidade jurídica de apreciação, de avaliação econômica. Tá? A cota de cada sócio do capital social e o modo de realizá-lo. A cota é a porcentagem, já falamos isso, né? A participação. E o modo de realizar vai ser em bens, ou vai ser em dinheiro em 10 parcelas, ou vai ser em dinheiro daqui a 90 dias. É o modo de realizar. Tá? Realizar é efetivar, integralizar. Tá? Tem que indicar, tá? A pessoa natural, não pode ser uma pessoa jurídica, tem que ser uma pessoa natural, pessoa física, incumbida da administração da sociedade. Tá? E seus poderes e suas atribuições. Tá? É muito normal aqui os sócios, os 4, por exemplo, darem o poder para um só. Só esse, um único, é o administrador. Ou dos 4, 2. Ou pode acontecer também dos 4, assinando em conjunto. Tá? E as atribuições. Especialmente aquilo que é vedado. Tá? Não pode dar aval, não pode dar fiança, não pode vender os bens acima de 10 mil reais. Geralmente consta uma cláusula que diz assim, mera administração. Mera administração, quer dizer, tocar a empresa. Tocar a empresa não é vender tudo, nem comprar tudo. Tá? Tem um limite. Tá? E outras, quaisquer,
tá? Cláusulas, estipulações lícitas e possíveis que se pode estabelecer. Por exemplo, eu vi uma vez lá na cidade de Novo Hamburgo, um sócio tinha a atribuição, né, de ele viajar 2 vezes por ano na Europa para fins de extensão das tendências de mercado, porque a fábrica era de sapatos. Então, além do capital social dele, ele tinha uma atribuição muito ruim. Ele tinha que viajar 2 vezes na Europa por ano para pegar a tendência do verão e a tendência do inverno. Era a atribuição dele, ele tem que fazer. Está lá, é lícita, é possível, né? E ele tem que cumprir. Se o contrato não existe ou não está registrado, ele vale contra terceiros só naquilo que é obrigação. Nenhum direito vale contra terceiros se não tiver registrado. Então, ali, ó, é ineficaz em relação a terceiros qualquer documento não registrado, ou contrário ao disposto no instrumento do contrato. Tá? Então, não adianta fazer uma sociedade, uma SLU, colocar no meu contrato lá uma cláusula bem pequenininha dizendo que eu não vou pagar os credores. Isso aí é ilegal, né? Tem que pagar. Então, aguarde isso ali, ó. Os dados pessoais não tem muito o que falar, né? Identidade civil, e temos também o CPF, que é o nosso registro perante a Receita Federal. E pegou muita força isso. Aqui no Brasil, hoje, se pede muito mais o CPF do que o RG, né? Para fins assim, de identificação. A polícia não, a polícia vai no RG. Mas para fins de comércio, o pessoal usa muito o CPF. Mas tem que colocar no contrato aqui os dois. Endereço, se é casado ou não, se é viúvo, tudo mais, né? O nome empresarial, tá, de uma sociedade limitada, ele pode ser firma, que vai ser o próprio nome do empresário, tá? Do sócio individual, ou de alguns dos sócios da sociedade coletiva, tá? Seguida pela expressão limitada, abreviada ou por extenso, limitado, né? Como eu coloquei ali, ó, identificador, limitada ou limitada abreviada, né? Ponto. Então, um exemplo de firma é dizer assim, ó, Vitor Ugudri Padaria. Não, desculpa. Vitor Ugudri Sociedade Limitada. Não diz o que é a empresa, mas diz de quem é. E no final diz limitada. Então eu sei que Vitor Dri Limitada é uma sociedade tipo empresarial e do tipo limitado. Quem contratar comigo está sabendo que eu só vou pagar com o patrimônio da empresa. Não vou pagar com o meu patrimônio pessoal. Tá? É um identificador. Assim como os credores vão conseguir alcançar o patrimônio social, eles também, em certas hipóteses de não ter mais patrimônio, eles não vão atingir. E eles têm que ser pré-avisados disso. Não pode pegar de surpresa. Então, como é que eles são pré-avisados? Na hora que, se eu for contratar com uma pessoa, uma sociedade, primeira coisa que eu tenho que pedir o que é? Um contrato social. Me dá o contrato social aqui que eu quero ver como é que tu é. Aí tá ali no nome. Vitor Dri Companhia Limitada. Vitor Dri Limitada. Pô, cara, eu sei que se tu não pagar patrimônio social, tu não paga com patrimônio pessoal. Né? Então eu não vou te vender nada. É uma opção dele, né? Mas se ele vender, ele sabe que o regulamento é esse. Tá? Então, a firma é o próprio nome civil do sócio. Tá? A denominação é a designação do objeto da empresa. Então, se eu tenho uma padaria, eu vou colocar padaria Bom Pão, limitado. Tá? Mecânica, Dois Irmãos, limitado. Então, está dizendo que é uma mecânica, está dizendo que é uma padaria. E, ao mesmo tempo, está dizendo que é uma limitada. Então, os credores que forem contratar com ela sabem de todas as vantagens e todas as desvantagens
de contratar. Tá? E é no ato constitutivo que o sócio escolhe se vai usar firma ou se vai usar denominação. Tá? Então, o identificador é limitada por extenso ou limitada abreviada. Ao final, sempre. Tá? Só para dar um exemplo, as sociedades anônimas, o identificador é antes da denominação, aí, na SA só se usa denominação, né? É antes ou depois. Antes se usa a expressão companhia e depois se usa a expressão SA. Então, todos nós sabemos que estamos contratando com uma SA. É o identificador, né? Tá? Mas nas sociedades empresariais limitadas, tá? É sempre ao final. E as EIRELIs também é ao final. Tá? Eu coloquei aí porque existe ainda. Saiu do mundo jurídico, mas elas estão aí, na rua, toda hora. E nós vamos ver a expressão EIRELI no final. Então, vai estar lá escrito: padaria, bom pão, EIRELI. Tá? Vitor Dri Padaria, Vitor Dri Limitada, EIRELI. Tá? Não, Vitor Dri, EIRELI. Também tem o nome fantasia. Muitas empresas não usam o nome empresarial, até porque o nome empresarial às vezes é feio, né? Feio que eu digo não vende. Tá? Então eles criam lá quase que um nome marca. Tá? Como, por exemplo, vocês conhecem aqui em Goiânia o Big. Tá? Conhece o Big? Supermercados? Big. Big é nome fantasia. O nome deve ser outro lá. Né? E assim é muito comum. E tanto o nome empresarial quanto o nome fantasia, eles têm proteção jurídica. Tá? Uma vez registrados, eu tenho a minha proteção. Não pode ter Big em qualquer esquina. Tá? Uma vez registrado o Big, supermercado Big só vai ter o Big aquele ali. Tá? A administração, tá? Ela é representada ativa e passivamente por aquele que está designado no contrato. Lembram? Sempre tem que ser uma pessoa natural, uma pessoa física. Tá? Não pode uma pessoa jurídica administrar uma sociedade limitada. E também pode ser alterado esse administrador. Né? Então, em atos posteriores, pode ir trocando o administrador, de tempo em tempo, ou sempre que tiver interesse nisso aí. O poder da representação é sempre limitado aos poderes da lei e do contrato. Não pode o administrador fazer nada fora do que está no contrato, tá? Ou nos estatutos da empresa. Tá? Só depende dele responder pessoalmente. Pelos atos que extrapolam tais limites, o representante, né, responde direta e pessoalmente, principalmente diante de terceiros de boa-fé. Terceiro que contratou com a empresa pensando que aquele administrador tinha poderes para tanto. Né? E a gente nunca pergunta para o administrador se ele tem poderes, em casos mais macro, né? Não chego lá no Big e pergunto se aquela moça lá tem poderes para me vender. Presumo que ela tem poderes, né? Claro que aquela ali é funcionária, ela não é a sócia administradora. Caso o ato praticado esteja de acordo com o objeto social, a pessoa jurídica será responsável perante terceiros. Tá? Então, mesmo que o administrador extrapole na sua competência, mas o terceiro tiver de boa fé, o objeto social, né, for o objeto do meu negócio, por exemplo, se na padaria eu estou vendendo pão, ou melhor, se a padaria está comprando farinha, não pode o fornecedor de farinha ser enganado. A empresa vai pagar, mesmo que o administrador tenha agido em excesso de poderes. Vamos supor que lá no contrato dizia assim: esse administrador não pode comprar farinha, ele só pode comprar sal. Mas ele vai lá e compra farinha. A empresa vai pagar igual, porque interessa ao objeto social. Né? Bom, a teoria da aparência, que regula em muito o direito empresarial. Né? A teoria da aparência está presente em quase tudo. Né? Se a administração for coletiva, no caso, 2 sócios terem que assinar conjuntamente, ou 3 sócios, 2 assinam em conjunto, ou os 3 em conjunto. As decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes.
salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Tá? Se o administrador vier a faltar, tá? 4 sócios, um só administrador, esse cara vem morrer, vem ter um problema mental que ele fica impossibilitado de administrar a empresa, os outros não podem começar a administrar. Tem que pedir uma autorização do juiz para que esses possam começar a administrar. Na prática, isso não acontece muito, é oneroso, tem que pegar o advogado, entrar na justiça, sai caro. Na prática, os caras seguem administrando, né? Mas são atos irregulares, que depois podem quebrar aquela proteção da responsabilidade limitada. Tá? Claro que tudo na boa-fé, tudo na legalidade, assim, no sentido de proteção dos terceiros, ninguém vai reclamar disso aí, né? Mas é uma questão irregular. Tá? Tem que pedir autorização para o juiz. Tá? Que vai nomear um administrador provisório. Também pode ser a formatação da sociedade limitada, tá? Ela pode se aproveitar daqueles dispositivos que estão lá na lei das SA, para melhorar a formatação dela. Então, ela pode criar conselhos fiscais, ela pode criar assembleias, ela pode criar mecanismos que são típicos das sociedades anônimas, não estão previstas na lei da sociedade limitada. Ali no Código Civil não tem previsto. Mas, se os sócios querem importar, trazer lá da SA, da sociedade anônima, situações que eles vão achar que vai ser útil para a empresa, tá? Especialmente para deliberações, para venda de capitais, para obtenção de mais capitais, todas essas questões fiscais, inclusive, eles podem se utilizar de regras das SA. Tá? Então, isso tocante à administração. O resumo, né, pessoal? Direito de retirada do sócio. A regra geral, que está prevista lá na Constituição Federal, é que ninguém é obrigado a permanecer sócio de ninguém. Tá? Então, se eu sou sócio de vocês, eu posso optar de, a qualquer momento, pedir o chapéu e ir embora. Tá? Se o contrato for por prazo determinado, tá? Ou se faz um acordo entre nós, aí eu simplesmente não posso dar um tchauzinho, tá? Eu vou ter que buscar o acordo de vocês. E se vocês não quiserem deixar eu sair, eu vou ter que entrar com um pedido judicial e demonstrar para o juiz uma justa causa. Geralmente, a justa causa é a quebra, que se diz lá em latim, affectio societatis. Né? Eu não me dou mais com o Andrés. Não me dou. Briguei com ele. Pensei. O que ele fala agora me irrita. Não tem condição da gente ficar junto. Né? Assim como, analogicamente, lá no casal pode também querer brigar, né? Mas eu tenho que dizer para o juiz que isso está acontecendo. Tá? Situações gravíssimas, às vezes, entre amigos, pode acontecer, né? Especialmente quando tem dinheiro envolvido. Né? Então, tem que ter pedido judicial ou acordo. Se o contrato tiver prazo indeterminado, tá? Ou já passou o prazo determinado, era 10 anos, nós estamos em 15, ele está vigendo por prazo indeterminado, tá? E aí basta, sim, eu dar um tchauzinho para vocês, mas eu tenho que notificar com antecedência de 60 dias. Tá? Aí, nesses 60 dias, vocês vão fazer uma redução do capital social ou vão buscar outro sócio para ingressar na sociedade no meu lugar. Tá? Geralmente, isso aí é meio casadinho, assim, né? Eu estou saindo, já tenho entrando. Tá? Bom. É possível também que o sócio não queira sair. É o contrário, os outros querem que ele saia. Tá? Então, é exclusão de sócio, expulsão de sócio. Tá? Tem vários casos, basicamente são esses, que vão abarcar todas as hipóteses. Né? Se o sócio não paga o capital social dele, não integraliza, se chama sócio remisso. Nesse caso, os demais sócios podem expulsar ele por alteração contratual. Tá? Registra lá na junta comercial e pronto, ele não é mais sócio. Tem que notificar antes, tá? Para constituir ele em mora. Falência ou insolvência do sócio. Tá? Então, se ele vem a quebrar, a falência acarreta na pessoa muitas consequências.
tantas consequências que inviabiliza dele ser meu sócio, manter-se meu sócio. Então, aí também eu posso expulsá-lo por causa disso. Também mediante alteração contratual. E os demais sócios juntos, né? Liquidação de cota penhorada. Como eu falei lá atrás para vocês, que a sociedade, quando ela é aberta, quando ela é de capitais, pode ser penhorada a cota do sócio. Não é a empresa que está devendo. O sócio X está devendo. Da dos bens, o credor penhora a cota dele. A cota dele é R$1.000. Vai de comprar o dinheiro para o credor esse, e a gente, a parte dele, ou eu fazer isso, né? Ou a gente pode sócio e pagar e salvar, né? Mas tem, se a cota aquela do sócio foi para o, não sei se vocês conhecem a expressão beleléu, né? Se foi uma venda judicial, ele não tem razão de estar ali dentro, porque ele não tem mais participação societária, nem representação por cotas. Então, ele é retirado, né, da sociedade. Falta grave no cumprimento de suas obrigações. Para proteger a sociedade, né, e se eu tenho obrigações, lembra daquele sócio que tem que viajar 2 vezes para a Europa? Ele não vai, está prejudicando a nossa produção. Nós não sabemos o que fazer agora na linha verão ou linha inverno. Então, ele está com uma falta grave. Vamos expulsá-lo. Tá? Por maioria, nós decidimos, maioria do capital social, mas tem que ter um pedido judicial tá? Para provar isso aí. Tá? Exclusão por justa causa. Por maioria, também, do capital social, né? E não precisa, nesse caso, pedido judicial. Pode ser por alteração. Tá? Geralmente dá briga judicial disso aqui, né? Quando acontece. É o que se chama também de exclusão do sócio minoritário. Então, a maioria diz assim, pô, aquele sócio ali não anda, não faz nada. Chega ao meio-dia, de tarde chega às 4h30, depois da sexta, né? Não trabalha, não faz nada. Além do mais, ele compra pão na outra padaria lá e fala mal de nós. Esse cara não serve para nós. Vamos excluir ele. Tá? Não por questão de falta grave das suas obrigações contratuais, mas por outras questões, né, que ele está prejudicando a empresa. Tá? E, por fim, a incapacidade superveniente do sócio. Tá? A pessoa tem um AVC e fica plenamente incapaz, né? Ou sofre um acidente muito grave, não tem mais condições. E se ela não quer sair, daqui um pouco a gente sai com ela, né? A gente sai com ela. E, por fim, um dia essa sociedade pode terminar, né? Se chama dissolução. A doutrina chama de solução parcial quando dos 4 sócios, um sai, fica 3. Então, dissolveu parcialmente. Se fala mais modernamente, é simplesmente alteração contratual. Não se fala em dissolução. Pode falar em redução do capital, mas não em dissolução, né? Dissolução mais se fala quando ela termina mesmo, ela se extingue. Tá? Então, pode ser por questões de deliberação do sócio, o próprio sócio se reúne e olha, não mais. Tá? Eu cansei, ou a gente não está vendendo, antes da gente quebrar, vamos terminar com isso aqui. Tá? Ou por questão legal. Tá? Até o Ministério Público pode ingressar com uma ação para extinguir uma sociedade que esteja praticando atos ilícitos, por exemplo. Tá? Imagina que eu constituo uma limitada, né? Mas na verdade ela é uma boate, mas na verdade é uma casa de prostituição. Ela é ilegal, ela tem objeto ilícito. Né? Eu não vou extinguir ela com meu sócio, tá? Estamos ganhando dinheiro, mas a promotoria pode ingressar com uma ação judicial por uma questão legal, ela ser extinta. Também por questão de perda de autorização governamental, por exemplo, um banco. O banco ele pode. Se bem que o banco não vai nunca se organizar em sociedade limitada. No Brasil, o banco é obrigado a se constituir mediante SA. Tá? Mas vamos supor
que eu tenho uma casa de câmbio, não é banco, casa de câmbio, e eu tenho autorização do Banco Central. Aí eu perco a autorização do Banco Central. A minha sociedade não adianta em nada. Né? Então, por uma questão governamental, eu acabo perdendo a minha, o interesse social. Né? Tá? Então, ali tem alguns casos de determinação legal, falência também, casos de extinção, né? Tá? A morte do sócio, exclusão, retirada, desses casos é parcial. Né? E a sociedade, tá? Ela poderá subsistir, ela subsiste até o fim da liquidação. Inclusive, o juiz pode autorizar, assim como lá na falência, que ela funcione, até porque daqui a um pouco os bens dela são produtivos ainda e vão ajudar a pagar os credores. Tá? Só quando todos os credores tiverem, principalmente, tá? Porque o governo não dá a mínima atenção para os credores particulares. Mas para dar baixa numa empresa, fisco exige a negativa municipal, estadual e federal. Pelo menos isso tem que pagar. Senão a empresa fica aberta ad eterno. Um dia ela caduca lá e pronto. Mas não teve a solução oficial. Tá? Certo? Somente após todos esses trâmites é que vai ter um cancelamento oficial na junta comercial. As pessoas confundem muito o cancelamento lá na Receita Federal. Como eu falei para vocês que é muito forte a questão do CPF, também é muito forte a questão do CNPJ. E o CNPJ é o registro da sociedade, depois de registrada na junta comercial, ela é levada para registro na Receita Federal e sai um número de CNPJ, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Tá? Também no registro estadual sai um número de registro estadual, só que esse ninguém dá bola, e também no município sai um número de registro municipal, caso a sociedade precise, né, se registrar nos 3 âmbitos. Às vezes não precisa. Tá? Mas no federal, sempre é obrigatório ela criar um CNPJ. Então, como é muito forte essa questão do CNPJ, tá? Muitas pessoas vão lá, liquidam as contas no fisco federal lá, e pedem uma negativa do CNPJ. Mas não vão no contador ou no advogado para dar baixa na junta comercial. A empresa fica lá. Tá? Muitas vezes, por anos, depois ela cai da inatividade e ela acaba ganhando um esqueminho lá, isolado, mas não foi feito o procedimento legal de dissolução. E liquidação. Liquidação quer dizer liquidar, pagar, pegar todos os bens, a cadeira, os computadores, vender tudo, pagar os credores, sejam particulares, sejam fiscais, e depois, se sobrar, devolver para o sócio, no limite das suas contas. Doutor, professor Carlos de Leão, acho que é isso. Muito bom. Se me deixar, ele fala até amanhã, até noite. Por mim eu fico, porque os alunos têm outras aulas. Muito enriquecedora a aula, na verdade, abre a mente, não como abre os olhos a outro direito, na verdade que acho que não sei se os alunos tiveram a mesma sensação, eu por aí já assisti essas aulas do senhor mesmo, mas eu estou convencido que os alunos começaram a escutar e começaram a fazer esse paralelismo entre o direito argentino e o direito todo o tempo, por aí algumas questões, uma terminologia por aí, que seguramente os alunos não sabem, por isso estou abrindo, agora abrimos agora a tempo das perguntas, por favor, quero meus alunos e os professores que estão presentes, perguntem se tem alguma coisa que ficou por aí, não importa que seja por aí boba, melhor agora ficar por aí ignorante um minuto que toda a vida é ignorante. Então, tiremos a dúvida aqui, que tem um professor na frente, que podemos interrogar, como eu falo, nós vamos nos livros não vamos poder perguntar. Vamos livros aí, vamos ter que ler tudo, não vamos poder perguntar. Aqui está o professor, perguntem ao professor alguma dúvida, alguma coisa que vocês tiverem. Assim que abrimos agora o tempo das perguntas. Tenho várias, assim que não sei se os ficaram tudo certo, tudo bem? Todos entenderam tudo? Pergunto isso. Aí que aí um aluno tem uma dúvida.
Aqui está no chat, estão escrevendo. A ver, Viana, qual é a dúvida? Inquietud. Entra aí, escrevendo saludos, vou por aí, a ver, o professor me pode corrigir também, não? Obviamente, por aí algumas coisas que seguramente por aí não sabem. Quando ele falou de quota penhorada, a sociedade está falando de las cuotas embargadas. Embargar es cuando hay una acción judicial, en este caso una medida preventiva, se llama una liminar, donde un juez a través de un proceso embarga las cuotas, o sea, penhora, significa que un credor puede levarlas a leilão venderlas y con producido da venda, cobrar sua creencia. Então, isso é penhorar no Brasil. Troca como é a denominación, los nombres. Aquí tengo la compilación de lo comercial al civil. ¿Fue una necesidad jurisprudencial, doctrinaria o simplemente el legislador optó por unir toda normativa en un corpo só legislativo? De muito tempo, há no Brasil, ou havia, porque agora está unificado, o interesse de unificar o direito privado. Tá? Então, nós tínhamos um regramento todo individual civilista e todo individual empresarial. Desde o tempo do nosso primeiro Código Civil, que é de 1916, já existia uma briga lá atrás entre o elaborador do nosso código, que se chama Clovis Bevilacqua, e o elaborador do outro código, que disputava qual seria aprovado, que era o código de Ricardo Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Eu vou contar uma coisinha sobre isso. Claro, acho que já sei. E ganhou, por força política da época, o modelo do Clovis Bevilacqua. Tá? E deixado de lado o modelo do Teixeira de Freitas, que acabou sendo o Código Civil argentino. Exatamente. Exatamente. Que era melhor. Era melhor. Pois é. E que tinha essa formatação mais da unificação. Então, sempre se teve essa vontade. Todos os legisladores lá do século passado, até recentemente, né, brigaram por isso. E acabou ganhando. O Código Civil unificou, trouxe para dentro do diploma maior civilista as regras empresariais. Mas isso não apequenou as regras empresariais. Não dá para dizer que as regras empresariais ficaram dentro do civil. Não, as duas têm força, né? Individual. Só se fez uma unificação. Né? É uma coisa, inclusive, que vem lá também, lá da Europa, essa ideia. Então, ela é doutrinária. Eu podia responder a pergunta, então, que ela é doutrinária. Eu posso uma agora. Doutor, aqui na Argentina é mais utilizada, talvez um pouquinho mais utilizada, as sociedades anônimas. Sociedades anônimas que a sociedade de responsabilidade limitada. No Brasil é mais utilizada a sociedade de responsabilidade limitada que a anônima. Dizem as estatísticas que a anônima não dá 1% das sociedades. 1%. Só as grandes empresas são sociedades anônimas. E existem diversas empresas bilionárias que são limitadas. Diversas. Aqui atribui, senhor, isso a menos normalidade e melhor... A simplificação, só isso. Simplificação. A simplificação. Embora essas grandes empresas que usam a estrutura da sociedade limitada, elas ponham nos seus atos constitutivos, nos seus contratos, regras das SA, para maior proteção entre os sócios, sobretudo na questão da integralização, poder ter mais sócios, né? Eu não sei dizer agora, mas me parece que a Rede Globo, ela é ou era limitada? A Rede Globo de televisão, né? É ou era limitada?
Se eu não me engano, o Big é limitada. Eu tenho a impressão que o Big é uma empresa limitada. Sociedade é limitada. Então, tem muito. Quando o senhor falou de empresário com responsabilidade individual limitada, está falando de empresário, pessoa humana, ou está falando de... Não são pessoas jurídicas, isso que não tem a estrutura de pessoas jurídicas, quando fala de empresário individual. Ah, não, os primeiros que o senhor falou. Dois? Pois, Os dois? dois. Porque, ó, aqui, ó. O senhor tinha feito um... Ó. Na atuação individual, eu posso primeiro ser aquele camelô ali da esquina, sem nada. Eu sou empresário individual. Eu sou empresário individual. Eu nem o MEI eu tenho aquela vantagem fiscal. Nada. Tá? Mas eu posso começar a me organizar. Aí eu posso me inscrever como empresário individual. Vou lá na junta e digo, eu quero ser empresário individual. Né? Mas eu nem estou preocupado com limitação de responsabilidade, porque eu estou vendendo CD falsificado ali. Eu só quero me organizar e, quem sabe, ter uma proteção previdenciária. Muitos estão fazendo isso. Muitos mesmo. Paga tipo R$ 80 por mês o tributo com a previdência social. Paga tudo junto, uns R$ 80 por mês. Digo a los alumnos que la previdencia social es la jubilación nuestra. O sea, serían un francés, Administración Nacional de Seguridad Social para el día de mañana. Aquí tengo otra pregunta de los alumnos. ¿No? Chat. Disculpe, profesor, no lembro si usted mencionó con respecto a sociedades informais o irregulares, tal vez, con que conta a lei argentina. ¿Existe algo similar no Brasil o deben adequar completamente a sua legislação? Claro, foi o que eu falei. Se aquele camelô da esquina, que não está registrado em lugar nenhum, ele não deixa de ser um empresário. Ele é um empresário. Na maior amplitude do conceito legal. Ele é empresário igual o dono do Big lá, o maior acionista do Big. Né? A questão não é dinheiro, a questão é qualificação. Eu sou empresário, mas se eu não tiver registrado, sequer no MEI, que é o mínimo que pode acontecer, eu vou estar como um empresário irregular, ou também se chama de fato. Né? E no âmbito coletivo também, eu posso juntar meu irmão, um amigo, e montar uma padaria e não constituir nada, não fazer contrato social, não fazer nada, ou fazer o contrato, deixar na gaveta lá, esquecido, e não levar para a junta comercial. Eu não existo juridicamente. Eu sou uma sociedade de fato, irregular. Eu vou sofrer todas as penas da lei. Os credores vão me cobrar normalmente, sobretudo, nesse caso, sem proteção de limitação de responsabilidade. Né? Mas eu não vou ter benefício. Por exemplo, eu não vou estar amparado na Previdência Social. Um exemplo, né? Eu não vou poder pedir falência. Eu não vou poder pedir várias questões, sobretudo fiscais, né? Porque eu estou irregular, de fato. E tem muito, claro. Tem muito. Como que a legislação empurra a que não seja informal, então, porque tira muitas vantagens, está tirando bastante vantagens, previdência, não poder utilizar o procedimento falenciário, está tirando bastante vantagens, não? Como que empurra, como que seria uma sociedade segunda, talvez? Olha, que aí nós temos uma questão política. O governo anterior, o governo que era do Lula, depois da Dilma, era um governo de esquerda, eles que promoveram essa inclusão social. Tirar a pessoa da informalidade, colocar na formalidade. Né? O Brasil ganha com isso. Tá? Eu não estou dizendo que o novo governo não fez isso. Deu sequência nisso. Mas isso surgiu no Brasil diante de uma constatação de um enorme número de pessoas que trabalhavam na informalidade.
Peguem o carro e andem aqui em Uruguaiana e vocês vão ver oficina Dois Irmãos. Duvido que esteja registrada. Duvido que tenha os atos, se tiver um dia registrada, nunca mais fizeram nada. Está tudo irregular. Então, assim, é muita gente na informalidade. E o Brasil precisava trazer essas pessoas para a formalidade. E o Brasil vai ganhar com isso. Porque a pessoa estando formal, ela vai pagar imposto. Ela paga menos, mas vai pagar. Então, esse foi o mote, assim, esse foi a ideia principal, né? E mesmo assim, nós temos milhares de pessoas na informalidade ainda. Né? Mas os mecanismos empresariais, os mecanismos fiscais foram criados. Não estão sendo aproveitados. Aqui na Argentina nós colocamos, se chama Sociedades Anônimas Unipessoais. Pois é. Em 2015, lá se chama, como era? Empresa Limitada Unipessoal, não? Garcia? Sociedade. Sociedade Limitada SLU. Unipessoal. Sociedade Limitada Unipessoal. Aqui no SLU. Brasil é proibido. É proibido a SA ser unipessoal. Nunca nem se cogitou nisso. Olha, aqui também a SRL, você pode. A única é a Sociedade Anônima. Mas tem uma lógica. Qual é a mais usada no Brasil? Para nós. Essa foi transformada em unipessoal. Qual é a mais usada para vocês? Essa foi transformada em unipessoal. Então, por isso a pergunta da aluna, por que para o senhor é uma novidade sociedades unipessoais? Seria uma novidade ou já existia alguma coisa parecida como a que eu falou, a SLU? Era mais ou menos... A SLU foi criada em 2019. Né? Eu fazia quase 50 anos que eu não conhecia. Né? Quase 40 anos que eu não conhecia. Né? E acostumado na doutrina tradicional que exige sociedade de 2 ou mais. Né? Então, parece que soa. Hoje soa, daqui a uns anos não vai soar mais. Né? Mas parece que soa. Estranho. Sociedade de 1. O que eu falava para os alunos, é uma contradição em si mesma falar de sociedade, depois unipessoal, ou seja, sociedade da ideia de união, da ideia de associação. Agora, sociedade unipessoal já é uma contradição na mesma frase, já apaga o que escreveu com a mão, apaga com o cotovelo, praticamente. Eu poderia dizer um casamento unipessoal? É claro, exatamente, comigo mesmo. Você aceita? Sim, eu aceito. Eu aceito. Eu me amo. Exato. Bueno, professor, muito obrigado por compartilhar sua sabedoria, seus conhecimentos aqui para todos os alunos de Paso de los Libres. Um abraço para o senhor, que prontamente termine toda esta divisão que temos de duas cidades irmãs, não? Porque eu falo, como nasceu... Deus que termine logo. ¿Cómo nació Paso de los Libres? ¿Sabe cómo nació Paso de los Libres? ¿Cómo se fundó? Madariaga, pasando de Uruguayana para Paso de los Libres, o Paso 208 Valentes, pasando para acá, na madrugada de 31 de março de 1843, começando a ganhar batalha de Libres até Corrientes Capital, por isso Paso de los Libres, e fundando no dia 12 de setembro de 1843 Paso de los Libres. Así que nós praticamente somos um fruto de toda a ideia que se gestou em Uruguaiana, com a ajuda da Farroupilha, de Madariaga, que cruzou para Libre e fundou Paso Livre. Assim que somos cidade irmã desde o do mesmo dia, praticamente somos gêmeas, porque nascemos no mesmo ano e tudo. No mesmo ano, Santana de 1843. Assim que não é por dizer que somos irmãos, mais irmãos ainda. Se a Argentina e Brasil são irmãos, Uruguaiana e Paso de los Libres son iguais. Así que, Santana. Bueno, obrigado, professor. Abraço para o senhor. Fico muito agradecido. Espero ter outras oportunidades. Se Deus quiser. Até mais. Tchau a todos. Obrigado. Alunos, nos vemos el miércoles que viene, que el lunes es feriado. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Espero que hayan aprovechado la clase del profesor y buen fin de semana para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, profe. Por la charla Chao, chao. también. Chao. Profe, gracias. Así que nada. Muchas gracias. Hasta luego.
atentos. Chao, chao.